Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Brenda, time de suporte da Comunique-me. E hoje eu vim falar com vocês um tema bastante importante, que é sobre ociosidade. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre alguns tópicos e hoje especificamente vamos falar sobre telefonia. Então eu vou ensinar vocês como extrair os dados dentro da interface do ALM, como fazer algumas validações disponíveis pela interface, fazer validações através do aplicativo URM e espero que vocês gostem. Vamos lá. O que pode ser olhado a primeiro momento para essa análise é, por exemplo, se a lista está ativa, de fato, se ela possui registros, tá? Aqui provavelmente ela acabou de ser iniciada porque não tem nenhuma informação de penetração, não tem informação de hit rate. Lembrando que essa informação ela é feita assim que a gente configura a disposição, tá? E aí a gente seleciona a seta se vai contar ele como uma tentativa e se vai contar ele como... se vai entender que ele é um contato. E aí isso ajuda nessa visãozinha aqui. Então, por exemplo, coloca treinamento, por exemplo. Aqui a gente vai selecionar ele como tentativa. Então, ele vai contar como a informação de penetração. Ele está setado como contato, então ele vai contar como hit rate. Agora, se os dois estiverem assim, e, por exemplo, tiver inúmeras finalizações como treinamento, por exemplo, o seu sentimento é que o mailing não está sendo penetrado, mas, na verdade, ele está passando por uma sequência de registros que ele não está tendo esse tipo de ele não tem essa configuração. Então, visualmente, ele não está discando, mas se você entrar no detalhe, ele está assim, tá bom? Então, essas informações aqui é meramente para aquele tipo de visão, para aquele tipo de acompanhamento, tá? Voltando lá. Então, nossa lista de adesão, ela já começou a ter um tipo de penetração, beleza. Aqui já é o início da nossa análise. O que mais dá para fazer? Dá pra gente ter um pouco mais de detalhe. Clicando nela, temos a informação do nome, quando que ela foi iniciada, há quantos minutos ativos, total de registros que tem, o valor em hit rate, a penetração, os registros que ela tem de forma geral disponíveis para ser discados, tá bom? E temos mais duas abas, que é o de filas, que quando ordenados aqui em comprimento, temos uma informação bastante válida que eu gosto de usar muito para esse tipo de análise. Então sabemos que temos um pouco mais de registros que serão discados. Se não tiver informação, se a maioria dos registros estiverem em outras filas, como por exemplo pass completed, o recall Richard, significa que alguma coisa está errada no seu mailing, tá? E aí nesse caso precisa ter um entendimento. Mas aqui é um cenário ideal, vai ser discado. Aqui em Active são os registros que já estão na fila, que já foram validadas, e essas vão ser discadas a qualquer momento, tá bom? E Pass Completed e Recall Richard são registros provavelmente já por regra de negócio, não vai ser mais discada, seja porque já atingiu os contadores, seja porque não tem nenhum telefone para ser alocado, tá bom? E aqui em Monitor ele vai trazer um gráficozinho dessa lista, agrupando por disposição, tá bom? Também tem uma forma de analisar por Active Queues, que é os últimos resultados da sua lista específica. Imagina assim, eu tô com o meu mailing ativo, tem registros para discar, mas minha operação está ociosa. Uma forma de analisar também é em listas ativas últimos resultados. Então a gente seleciona, por exemplo, vamos ver quantas listas estão ativas para esse serviço aqui. A gente pode copiar, jogar aqui na pesquisa e vamos ver. Beleza, ela só tem uma lista ativa no momento. Então, se a gente copiar o nome, a gente pode vir aqui em Execution, listas ativas, últimos resultados e pesquisar por essa lista. É a primeira aqui, Downchurch. O que a gente pode ver no primeiro momento? Essas são as informações que a gente está tendo agora. É o número do registro, o account, o telefone.
a maioria da fila que ela está mandando, ó, Recal Richards, as disposições que ela está tendo. Então, assim, tá discando, mas não tá caindo chamada para minha operação. O que pode ser? Batendo o olho aqui, eu consigo ver que tem bastante, ó, por exemplo, bastante RR. Isso pode ser o registro sendo enviado para a blocklist. Pode ser por condição de estratégia, aqueles exemplos de mandar um registro para exclusion se ela atingir X tentativas, tá? Então, pode ser também um cenário de análise que precisa ser entendida com o time que monta a estratégia, faz a validação e validar. Batendo no olho que eu consigo ver que está discando, porém o mailing não está sendo tão assertivo assim, porque ele não está trazendo um atendimento. Ó. Ele teve uma finalização de operador aqui só, mas no geral ele teve bastante RR, ele está tendo bastante finalização de máquina. Tá? Vamos dar uma olhada em umas próximas aqui. Também, ó, bastante RR, algumas validações. Então, a gente pode ver que tá tendo muita finalização de máquina e, em alguns casos, nem está sendo enviado para o Unified IP por regra de negócio, tá bom? Então, aqui em filas ativas, últimos resultados, dá pra gente fazer esse tipo de análise. Dá para analisar os últimos resultados, como eu mostrei. Dá pra gente analisar uma fila específica. Por exemplo, eu quero saber tudo que está no meu recall. Ou melhor ainda, tudo que está no meu locality. Tá? Então aqui também é uma forma de você ter uma análise mais em tempo real. E aqui a gente seleciona até quantos registros para poder fazer esse tipo de validação. Tá bom? Agora, caso você queira extrair esses dados para que você possa trabalhar, para que você possa usá-lo no Excel e fazer agrupamento, usar uma tabela dinâmica para poder entender esses indicadores, é possível também, tá? Para isso você precisa ir em Activity Lookup ou pesquisa de atividades. E aqui tem algumas formas de pesquisar, tá bom? Nesse caso eu quero especificamente a minha lista. Então eu vou selecionar o nome da minha lista, aqui em List Name, vou colocar a lista que eu estou analisando, mas se você quiser, por exemplo, todo o conglomerado dessa lista, imagina que você tem várias listas que começam com ativo SA, você pode fazer assim, contains ativo SA, ela vai trazer todo o resultado que tenha esses nomes, tá bom? Mas eu quero especificamente essa lista. E aqui é importante colocar o horário de início e o horário final, tá? Imagino que eu, por exemplo, tenha sentido que minha operação ficou ociosa entre as 14h30 e 14h44 ou 45. Vou colocar um intervalo maior, vou colocar uns 30 minutos, tá? Você tem a opção de buscar, você pode bater o olho aqui e ver como que tá as finalizações, como foi. Aqui traz a informação de response status, né, que é a disposição, traz a informação do nome da lista, o ID do agente, o tipo de contato, o telefone, o horário que foi chamado, e traz também o account number, tá bom? Agora eu quero extrair esse dado para poder manuseá-lo no Excel. Então aqui em Extract, aqui ele vai trazer quantas linhas essa pesquisa trouxe, no caso 5.700, tá? Extract, eu quero extrair todos os registros da minha pesquisa, do resultado, eu coloco o separador, e aí que você preferir, eu prefiro ponto vírgula, tá? Dá OK. Ele vai aparecer essa mensagem informando para você ter cuidado, porque se você extrair mais de 10.000 registros, pode ser que traga algum impacto para você de performance, e realmente pode trazer, tá? Então, muito cuidado aqui na quantidade. Evite usar períodos muito longos para esse tipo de análise, para esse tipo de extração, tá bom? Vou dar OK, e ele vai trazer o resultado aqui em downloads, tá?
e aí o resultado vem em TXT. E aí você pode trabalhar no Excel. Então eu peguei aquela extração, joguei no Excel. Vou fazer uma análise rápida aqui. Só pra gente ter toda essa experiência, tá? Tabela dinâmica. Eu quero saber o response status, quantidade. Que simples. Simples. Posso trabalhar esse valor. Então, aqui eu consigo ver quais são os meus registros que têm o maior volume. Então, o DAN, né, geralmente realmente o que tem o maior volume dentro de uma operação, que é o machine, né, máquina, secretária eletrônica no caso, e RR, que é o registro restrito, que mais uma vez pode estar relacionado à regra de negócio do cliente. Tá? Depois tem o DNA, que é o chama e não atende. Inclusive o DNA é uma configuração feita dentro do parâmetro de serviço que eu falei no vídeo anterior, que dá para configurar, dá para ajustar. DRO, resposta de operadora, geralmente. NVD, que nós barramos, provavelmente isso aqui poderia ser uma multa na PA que está sendo barrada. Enfim, aqui a gente já tem essa visão e conseguimos entender que RR está sendo é um número bem expressivo, tá? Enfim, é só uma amostragem do que vocês podem trabalhar com a informação extraída direto do Activity Lookup. O que eu gosto de analisar também é aqui em Dashboard. Ele vai trazer algumas visões um pouco mais sintética e um pouco mais analítica, tá? Aqui temos em formato de lista o nome da lista, o serviço, o status dela, se ela está o percentual em penetração, o hit rate, tá? E aqui nesses quadradinhos ele vai ter duas informações, por lista e por serviço. Vamos analisar aqui. Essa informação, o que seria? Aqui vai mostrar o nome do tenant, qual que é o nome da lista. Aqui o template, se ele está discando numa horizontal, numa vertical, esse aqui é o template para fazer esse tipo de análise, tá? O tipo de template de lista. Quantos registros estão ativos e quantos registros tem disponíveis para discar futuramente. Aqui, esse D de demand é tudo que o Unified IP está demandando, então ele está pedindo 2 registros e isso é o que a gente está mandando, que o YLM está enviando. Então, ele está pedindo 2 e está recebendo 2. Aqui nessa lista também, pedindo 8 agora e recebendo 8, tá? Aqui seria a informação de prioridade de lista. Então, ele está em default, provavelmente ele não está usando nenhuma prioridade específica para a lista, então acaba usando o default mesmo, tá? Essa informação é válida porque, por exemplo, se ele tiver em amarelo, o Unified IP está demandando um valor e a lista, o ALM está enviando menos do que ele pede, tá? E se tiver em vermelho, ou ele não está demandando, ou ele não está pedindo nada, ou ele não está mandando nada, então precisa ser analisado. Vamos ver se a gente tem algum cenário para validarmos. Temos aqui, serviço 16. Ele está demandando, ele está pedindo um registro e não tem nada. Realmente deve estar sem nele. Vamos validar. Pega o nome da lista. Aqui, 95%. Então tá ficando sem registros para discar provavelmente. Precisa fazer um recycle, A maioria dos registros está em recal, pass completed, não tem nada em not valid e só tem 4 que já estão ativos. Ou seja, esses registros aqui já estão sendo discados provavelmente, tá? Então não tem mais nenhum próximo registro, tá? Para ser discado nos próximos momentos. Aí o ideal aqui seria fazer um recycle, tá bom?
Então, aqui no dashboard, ele é muito válido para esse tipo de análise, tá? Eu particularmente uso bastante. E aqui a gente consegue então ver um pouco mais geral, quando é algum serviço mais geral que está com alguma oportunidade ou então alguma lista específica. E então é aqui que a gente valida, tá bom? O que também temos de ferramenta que pode ser usado dentro da interface do ALM é aqui em Reporting. Em real time, você vai ter algumas informações em real time de listas. O que eu realmente gosto e uso bastante é essa aqui, ó, List Dispositions. Se você clicar, ela vai trazer ela vai abrir uma outra aba com algumas informações, tá? Você consegue selecionar a duração para essa análise, de 1 hora, 2 ou o dia inteiro. Pode selecionar o tipo de gráfico que você quer, se você quer de barras, se você vai querer de pizza, se você vai querer, por exemplo, de linha. Esse aqui eu não gosto muito particularmente. E o de texto, que ele vai trazer as informações e a quantidade mais quantitativa mesmo, tá? Você pode usar. Então, aqui essa disposição, quantas disposições sem RSA teve. Tem também as disposições, por exemplo, ó, quantas disposições teve DRF, quantas disposições teve DNA, que é o chama não atende. Enfim, aqui é de forma geral, tá? Nessas opções de cima, você consegue selecionar também o tenant. Nesse caso, esse ambiente só tem um tenant, mas pode ter clientes que têm outros tenants, né, que são os inquilinos. Pode selecionar também todas ou uma lista específica. Vamos usar essa daqui, por exemplo. Aí você tem essa informação. Aqui nesse caso eu estou usando uma total, mas você pode usar a última 1 hora. Aí ele vai trazer essa informação aqui para você quebrando por tempo. Pode colocar o dia inteiro, tá? E aí você começa a ter esses dados. Então aqui é uma forma de você bater o olho e já saber o que está fora do comum, o que você pode, se está tendo alguma finalização de telefonia que está, DST está muito além do que geralmente é na última hora. Então imagina que aqui está em 100, sendo que você já teve uma média de 5, tá? É uma forma também de vocês baterem o olho e identificar uma oportunidade, tá? Então, essa informação de texto é bem mais legal para você fazer essa análise um pouco mais visual. Se você quer algo um pouco realmente visual, também tem o de pizza, né? Você consegue ver em percentual os valores, né? Você bate o olho aqui, já consegue ter uma noção do que está acontecendo. É o que a gente usa também, o que a gente geralmente sugere para os clientes, que é uma forma de vocês terem um controle um pouco mais em real time também e fazer esse tipo de acompanhamento, tá bom? E agora, usando a ferramenta URM, temos como fazer algumas validações sobre canais, se está alocando os canais de fato, se a NAP está ativa, algumas coisas mais voltadas ao telecom de fato, tá bom? Então, aqui em Telephone Monitor, temos o acompanhamento dos nossos UMS. Nesse ambiente, só temos um UMS ativo. O segundo está apresentado, mas ele não está dentro do data center, tá? Então, ele não está em uso. Então, ao clicar em Monitor, a gente vai ter essa visão um pouco mais simples dos canais ativos que temos, tá? Aqui seria as informações, esses em vermelho são as portas de E1. Esse cliente ele não utiliza o E1 espetado no MS, então eles usam apenas canais SIP, né? Que são os canais virtuais. Então aqui a gente consegue ver que os 4 monitors, que são os Xcoder que chamamos, que é onde a gente configura canais de descagem, canais de SVI, canais de entrada e saída, tá? Eles estão up.
Então, é um cenário perfeito. É um cenário que nós concluímos que está dentro do esperado. Quando a gente clica nesse slot 0, nesses computadores, vemos que temos 3 circuitos para este cara, 3 circuitos para esse outro, 3, tá? Quando a gente abre aqui, conseguimos ver, tem 9 canais nesse Circuit ID, estão em idle, tá bom? Esse aqui nesse Circuito ID 101, tem 150 canais configurados, criados, né? E esses que estão em idle é que não está sendo em uso, e esses Insert, que teve uma resposta, provavelmente são os operadores logados, tá? Então ele sempre vai ficar, sempre que houver um operador logado neste canal, ele vai ficar com esse status. Então aqui também é mais um canal, e aqui ó, podemos ver, possivelmente esse é canal de saída, tá? A gente consegue ver que em amarelo ele tá, nesse caso ele tá em descagem, tá em curso a ser chamado, o número do telefone. Aqui provavelmente ele já houve um atendimento, ó, já desocupou. Então aqui a gente consegue entender que os canais também estão sendo alocados. Outra forma de ver isso é aqui ó, em All Channels. Então, aqui em All Channels, temos a visão de grupo de recursos, que são os canais alocados dentro dos grupos de recursos. Em cPlugin, é basicamente onde apartamos os canais para os operadores se logar. Então, eles acabam também ocupando um canal no OMS. Então, aqui a gente tem o acompanhamento específico dos operadores. Em azuis, são os canais que já estão ocupados por operadores, então aqui é uma PAzinha, aqui é outra PA, enfim. E os em idle são os livres, que possa ser usado para mais operadores se logar. Tem também os grupos de saída, são os grupos utilizados, que incluir os canais usados para saída. Onde o pessoal de telecom, o time de telecom, tem um acompanhamento para entender se a quantidade de canais está aderente de fato à demanda. Então, por exemplo, aqui batendo o olho, de fato tem bastante canal ocupado, mas também existem canais livres. Entendo que a demanda está certa. Pode ser que em algum horário de pico não sobre canais, e aí precisa ser feito um estudo, entender se precisam criar mais canais ou adicionar mais UMS, enfim. Então, os em amarelo são chamadas em curso, que estão discando ainda. Esse em azuis são chamadas que estão com uma linha estendida entre o cliente e a outra ponta, e os verdes são os disponíveis, tá? Que podem ser usados para descagem. E aqui é utilizado, então, para o time de telecom fazer esse tipo de acompanhamento. Tem também o acompanhamento dos devices, para entender se eles estão devidamente disponíveis, se eles estão alocados. E aqui a gente faz essa análise em cima do nosso IP, ou hostname, aqui como está o nome, mas é aquele servidor que a gente configura no softphone. E aí a gente vai ter esse acompanhamento. E aqui no cPmonitor dá pra gente fazer o acompanhamento dos nossos devices, se eles estão devidamente ativos e operacionais, né? Por exemplo, aqui o MS. Aqui tem o nome dele, o hostname dele, a porta, né, que é 5060, as chamadas em curso, e está com Routable True. Significa que está conectado, está certo, tá? Assim como se tivermos um SBC na ponta, ou se a gente tiver operadoras na ponta, elas também precisam estar com Routable True. Estando certo, estando True, significa que está devidamente configurado. Caso esteja falso, aí sim precisa fazer um alinhamento técnico, tá? Chamar o time de suporte provavelmente para entendermos a situação e corrigirmos, tá? Provavelmente pode ser alguma coisa relacionada à rede ou
ou indisponibilidade do equipamento. É uma forma de fazer essa análise também. E aí, pessoal, espero que tenham gostado. É um vídeo um pouco mais para apresentar também um dos tópicos, para explicar o que pode ser analisado, tá? E nos próximos dias vamos entrar um pouco mais em outros detalhes desse tipo de análise também. Espero que tenham gostado. Até a próxima.